Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje o capítulo que veremos é 2 Samuel 5. Que pontos podemos dar destaque para a sua leitura de hoje? O primeiro deles é que após a morte de Abner e Isbosete ali, e o fim da casa de Saul, os anciãos do povo de Israel foram até Davi para que ele reinasse sobre toda a nação e não somente sobre Judá, como vinha sendo até o momento. E então eles apresentaram 3 argumentos para que Davi aceitasse reinar sobre todo o povo. O primeiro deles, eles dizem que eles são todos irmãos, são todos o mesmo povo. Então não fazia sentido haver 2 reinos separados ou que as tribos reinassem separadamente. O segundo argumento é que Davi era quem liderava as batalhas na época de Saul, no início do seu reinado. E com isso eles diziam que Davi era um líder experiente em guerra e um líder também confiável. O terceiro argumento que eles deram foi que Deus o havia ungido e prometido que ele seria rei. Então, com esses argumentos, eles convidam e ungem Davi rei sobre eles, sobre todo o povo de Israel. No segundo ponto de destaque, temos que o verso 10 vai dizer que Davi, após tomar Jerusalém dos jebuseus, ia crescendo em poder cada vez mais. E o motivo era que Deus estava com ele. Davi, o reinado dele foi se fortalecendo, e Davi foi ficando poderoso. Todo mundo reconhecia Davi como um líder ali da nação de Israel, alguém escolhido por Deus, e Deus o abençoava em tudo que ele intentava fazer. E as pessoas repararem nisso, elas percebiam que então eles deveriam dar essas honras a Davi. E também, quando o rei de Tiro, Irão, enviou um presente a Davi, madeira de cedro e pessoas para construir uma casa para ele, Davi ele reconheceu que Deus o havia confirmado como rei e o exaltado sobre as nações. E aí Davi também reconhece que foi pelo amor que Deus tinha por ele que ele estava sendo tão abençoado, não era por seus próprios méritos. No terceiro e último ponto, nós vemos que os filisteus eles se sentiram então traídos por Davi e decidiram fazer guerra contra seus inimigos israelitas. E por 2 vezes os filisteus saíram a guerrear no mesmo lugar, no vale dos Refaíns. Davi consultou a Deus nas 2 vezes, e na primeira vez Deus disse para ele marchar, que ele daria a vitória de Davi perante os filisteus. E Davi reconheceu como tendo sido Deus o motivo dele ter sido vitorioso, que Deus havia abrido brechas ali nas guarnições filisteias, ali nas linhas de frente da batalha, fazendo com que Davi, o exército de Davi, como água, atravessasse e tivesse a vitória. E na segunda vez, Deus orientou que Davi não deveria atacar de frente, mas rodear por detrás e aguardar, porque Deus mesmo seria à frente de batalha e iniciaria o ataque. E quando Davi ouvisse esse ruído de batalha, Davi então atacaria por trás e Deus novamente lhe deu a vitória. É muito importante que nós confiemos que Deus tem a melhor estratégia para tudo, para os nossos negócios, para os nossos estudos, na nossa família, administração do lar e dos filhos. Deus deve ser aquele que vai liderar a nossa vida. Então, o consultemos em oração sempre que tivermos alguma decisão importante para tomar.